Capítulo 9. O carona sombrio. Sofia, uma jovem viajante, decide dar carona a um estranho na estrada deserta. No entanto, o carona tem uma presença sinistra e perturbadora que coloca Sofia em um estado de constante apreensão. À medida que a viagem continua, ela começa a questionar sua decisão e se arrepende amargamente de confiar em um completo desconhecido. Afinal, quem é esse carona sombrio e quais são suas verdadeiras intenções? A noite estava escura e silenciosa, e eu me encontrava dirigindo por uma estrada deserta, com apenas os faróis do carro iluminando o caminho à frente. Estava cansado e ansioso para chegar ao meu destino final, quando avistei uma figura solitária caminhando à beira da estrada. Com uma dose de compaixão e uma pitada de imprudência, decidi oferecer uma carona para aquele estranho. Ele parecia inofensivo à primeira vista, mas algo em sua presença me perturbava. Ignorando o meu instinto de alerta, parei o carro e abaixei o vidro. Você quer uma carona? Perguntei com hesitação. O homem se aproximou do carro, revelando uma aparência sombria e um sorriso enigmático que me arrepiou a espinha. Era como se ele soubesse algo que eu não sabia, como se carregasse segredos obscuros nas profundezas de sua alma. Obrigado pela gentileza, respondeu em um tom calmo, mas havia uma frieza perturbadora em sua voz. Eu estava prestes a mudar de ideia, mas antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ele já estava dentro do carro, ocupando o banco do passageiro. Senti um calafrio percorrendo meu corpo, mas não podia voltar atrás agora. Conforme seguimos viagem, uma sensação de desconforto crescente se instalou entre nós. O homem não disse muito, mas seus olhos insondáveis me observavam constantemente. Tentei quebrar o silêncio, mas minhas palavras se perderam em minha garganta, como se estivesse sendo dominada por uma presença opressora. A estrada parecia interminável, e a escuridão lá fora parecia se intensificar a cada quilômetro que percorremos. Minha mente estava inquieta e repleta de pensamentos sombrios e paranoicos. Quem era aquele carona estranho e o que ele queria de mim? Enquanto minha apreensão crescia, percebi que a estrada à nossa frente se tornava mais sinistra e obscura. O carro parecia se mover cada vez mais devagar, como se estivéssemos presos em um pesadelo que se recusava a terminar. Olhei de relance para o homem ao meu lado e percebi que a sua aparência tinha se alterado sutilmente. Seus olhos, antes apenas sombrios, agora pareciam refletir um vazio profundo, como se não houvesse alma dentro daquela figura sinistra. Decidi confrontá-lo, romper o silêncio assustador que nos cercava. Quem é você? Perguntei, tentando disfarçar o medo em minha voz. Ele sorriu de maneira perturbadora e respondeu com uma voz estranha e sussurrante. Eu sou aquele que caminha entre a luz e a escuridão, o mensageiro dos pesadelos, o viajante das sombras. Mas minha respiração ficou presa em minha garganta e eu senti um frio cortante me invadir. Eu estava em companhia de algo sobrenatural, uma presença que não pertencia ao mundo dos vivos. Desesperada para escapar daquela situação assustadora, comecei a acelerar o carro, tentando chegar ao meu destino o mais rápido possível. Mas quanto mais acelerava, mais a estrada parecia se estender, como se estivéssemos presos em um loop eterno de desespero. O homem ao meu lado ria, um riso macabro e sinistro que ecoava em meus ouvidos. Senti lágrimas de medo e angústia escorrerem pelo meu rosto enquanto eu implorava silenciosamente por uma saída daquele pesadelo. Finalmente, em um momento de desespero absoluto, fechei os olhos e gritei. E então, a estrada desapareceu e eu me vi de volta à escuridão opressora do poço de gasolina abandonado onde tudo começou. Mas a figura do carona sombria permanecia no banco ao meu lado, sorrindo maliciosamente para mim. O espelho no banheiro. Renato para em um posto de gasolina após horas de viagem para usar o banheiro. No entanto, ele logo percebe que o espelho do banheiro tem propriedades sobrenaturais e reflete uma realidade aterrorizante. Preso no espelho, luta para escapar e enfrenta seus medos mais profundos.
enquanto mergulha em uma jornada pelo desconhecido e inexplicável mundo do espelho. Após horas intermináveis de uma viagem solitária, parei em um posto de gasolina abandonado e isolado, para uma breve pausa e para usar o banheiro. A exaustão estava estampada em meu rosto, e minhas pernas tremiam com o esforço da jornada. Era uma noite escura e silenciosa, e eu estava ansioso para terminar a minha viagem. Adentrei o banheiro do posto de gasolina, e assim que fechei a porta atrás de mim, uma sensação estranha tomou conta do ar. O espelho do banheiro parecia exalar uma aura sinistra e enigmática, como se fosse uma janela para um mundo desconhecido. Meu reflexo no espelho parecia distorcido e sombrio, e por um instante um arrepio percorreu a minha espinha. Era como se o espelho tivesse vida própria, escondendo segredos aterrorizantes, além de sua superfície brilhante. Enquanto me aproximava do espelho, vi minha imagem refletida de maneira perturbadora. Meus olhos pareciam vazios, sem vida, e meu rosto estava marcado por uma expressão de terror que eu não conseguia controlar. Tentei me afastar do espelho, mas algo estranho aconteceu. Meu reflexo permaneceu imóvel, como se estivesse preso em uma realidade paralela. Olhei para trás, mas o banheiro estava vazio, exceto por mim e pelo espelho. Uma onda de pânico tomou conta de mim quando percebi que estava preso no espelho, em uma realidade aterrorizante que eu não compreendia. Minhas mãos tremiam enquanto eu batia no vidro, implorando para ser libertado daquele pesadelo. Aos poucos, percebi que o espelho não era um reflexo do mundo ao meu redor, mas sim uma porta para um universo obscuro e desconhecido. Imagens perturbadoras começaram a se formar na superfície do espelho. Rostos assombrados, figuras sinistras e visões de dor e sofrimento. Meu coração batia descontroladamente, e eu me via mergulhando em uma jornada pelo desconhecido. Cada vez que eu tentava escapar, era como se o espelho me puxasse de volta, como se fosse um portal para um reino sinistro e sem saída. Os dias se passaram, ou talvez fossem apenas horas, mas eu havia perdido a noção do tempo e estava preso naquele mundo do espelho, enfrentando os meus medos mais profundos e confrontando visões perturbadoras que eu não poderia explicar. As imagens que eu via no espelho pareciam ganhar vida própria. Espíritos assombrados me assombravam, sussurrando palavras sinistras em meus ouvidos. Sangue escorria pelas paredes do banheiro e figuras sombrias dançavam ao meu redor em uma dança macabra. Uma onda de pânico tomou conta de mim quando percebi que estava preso no espelho, em uma realidade aterrorizante que eu não compreendia. Minhas mãos tremiam enquanto eu batia no vidro, implorando para ser liberado daquele pesadelo. Aos poucos, percebi que o espelho não era um reflexo do mundo ao meu redor, e sim uma porta para um universo obscuro e desconhecido. As imagens perturbadoras começaram a se formar na superfície do espelho. Rostos assombrados, figuras sinistras e visões de dor e sofrimento. Meu coração batia descontroladamente e eu me via mergulhando em uma jornada pelo desconhecido. Cada vez que eu tentava escapar, era como se o espelho me puxasse de volta, como se um portal para um reino sinistro e sem saída. Os dias se passaram, ou talvez fossem apenas horas, mas eu havia perdido a noção do tempo. Eu estava preso naquele mundo do espelho, enfrentando meus medos mais profundos e confrontando visões perturbadoras que eu não poderia explicar. As imagens que eu via no espelho pareciam ganhar vida própria. Espíritos assombrados me assombravam, sussurrando palavras sinistras em meus ouvidos. Fui esquecido, consumido pelo espelho. Capítulo 11. A oferta diabólica. Ao parar em um posto de gasolina solitário, Julia é abordada por um estranho carismático, que faz uma oferta aparentemente irresistível. No entanto, à medida que ela é atraída pela promessa tentadora, Julia começa a suspeitar das verdadeiras intenções do estranho. Ela logo percebe que aceitar essa oferta pode ter consequências diabólicas. Agora, ela enfrenta uma decisão difícil, que pode mudar a sua vida para sempre. A noite já havia devorado o crepúsculo quando estacionei no posto de gasolina, esquecido à beira de uma estrada deserta.
A brisa gélida sussurrava segredos nas folhas dos eucaliptos, enquanto os faróis do meu carro dispersavam sombras dançantes na penumbra. Aquele lugar tinha um sabor amargo de solidão, o tipo que convida os desavisados para um fim inimaginável. E foi lá que o conheci. Aquele estranho de olhos hipnotizantes e um sorriso que parecia forjar promessas de sol, aonde na verdade só havia noite. Seu nome? Ele se apresentou como Lúcifer. Lúcifer não tinha a aparência de um demônio, mas um carisma cativante e um brilho estranho nos olhos. Ele me estendeu uma oferta aparentemente irresistível, um mapa antigo e desgastado, prometendo levar o tesouro perdido dos conquistadores. A oferta continha um risco, uma armadilha, eu sabia, mas o brilho do ouro ofuscou o meu juízo, e a tentação me arrastou para o seu jogo diabólico. Porém, à medida que o tempo passava, um medo crescente tomava conta de mim. Aquela risada suave dele se transformou em um lamento distante. O brilho em seus olhos agora parecia um reflexo de chamas infernais. E percebi, com um nó de horror no estômago, que o jogo havia começado. Com cada quilômetro percorrido seguindo no mapa, senti minha vida se esvair. Minha pele, antes rosada e vibrante, tornou-se pálida como um luar. Meus sonhos, antes cheios de esperança e alegria, agora eram sombrios e cheios de pesadelo. Eu ouvia vozes, sussurros que não entendia. Choro distante que me perseguia mesmo quando acordava. Lágrimas de dor e medo manchavam o mapa, tornando-se parte dele. As consequências da minha decisão estavam se tornando cada vez mais diabólicas e sinistras. A luz do dia se tornou uma lembrança distante, e a escuridão era a minha única companhia. Em minha mente, uma tempestade de perguntas fervilhava. Por quê? Por que eu aceitei essa oferta? Por que eu fui tão ingênuo? Mas as perguntas só me levavam a mais escuridão, e o silêncio era a única resposta. No fim do percurso, encontrei apenas desolação. A promessa de um tesouro não passava de uma ilusão diabólica. A única coisa que restava era a vastidão da minha perdição e a dor da minha escolha. E então percebi. A verdadeira oferta de Lúcifer não era o tesouro, mas a experiência do tormento. A espiral de desespero que se seguiu ao meu aceite. À noite, os sussurros, a solidão, foram as consequências de uma oferta aparentemente irresistível. Júlia, a aventureira, agora era apenas um fantasma, vagando sem fim, um lembrete constante de um jogo diabólico ao qual sucumbiu. Minha história, minha vida, tornou-se um conto de advertência, narrado pelos ecos da solidão daquela estrada deserta. Cuidado com as ofertas irresistíveis. O diabo está nos detalhes.